Bom dia. O nosso grupo vai falar sobre os novos anticoagulantes para a profilaxia do tromboembolismo venoso em cirurgias ortopédicas de grande porte. Nosso grupo é composto por mim, Laura, Isabela Ferreira, Lívia Macedo e Yasmin Plácido. Primeiro a gente vai começar falando sobre a profilaxia do tromboembolismo venoso, que consiste em medidas farmacológicas e não farmacológicas para diminuir o risco de trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar. Já os anticoagulantes, eles são os medicamentos que impedem a formação de coágulos no sangue, porque eles bloqueiam a ação de substâncias que promovem a coagulação. Como anticoagulantes tradicionais, a gente separou dois tipos principais. Primeiro, a gente vai falar sobre a heparina não fracionada, HNF. A heparina são produzidas por meio de matéria-prima de origem biológica, podendo ocasionar contaminações. Ela tem interação com proteínas plasmáticas e parede vascular, podendo desencadear trombocitopenia induzida pela heparina. E ela só pode ser administrada por via parenteral, que é uma limitação para ela. Ela exige controle laboratorial pelo teste de tromboplastina parcial ativada e pode provocar osteoporose e alopecia quando usada por períodos prolongados. Suas indicações têm prevenção primária e secundária de eventos tromboembólicos, arteriais e venosos, síndromes coronarianas agudas, anticoagulação plena em cirurgia vascular e endovascular e circulação extracorpórea e hemodiálise. Já a ABK, ela é o antagonista da vitamina K e ela tem a vantagem de poder ser administrada por via oral, mas o controle dela é mais difícil em alguns casos, porque ela tem um início de ação demorado, uma janela terapêutica estreita, interação com dieta, e grande número de medicamentos pode provocar necrose de pele em portadores de deficiência de antitrombina e de proteína C e S, e ela pode induzir alterações fetais quando usada na gravidez. Ela pode ser indicada para prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial e em pacientes com válvulas cardíacas, tratamento do tromboembolismo em pacientes com trombose venosa profunda, prevenção primária do tromboembolismo em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, o princípio ativo varfarina sódica, ele é um anticoagulante que vai agir na inibição dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K, e o objetivo da terapia com anticoagulante é de reduzir a capacidade da coagulação do sangue, de modo a evitar a trombose e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de um sangramento espontâneo. Bom, falando um pouco da parte histórica, na década de 1980, surgiram as heparina de baixo peso molecular, que foram uma evolução da heparina não fracionada, pois apresentam maior biodisponibilidade, dosagem de peso molecular, sem necessidade de controle laboratorial, administração por via subcutânea, menor risco de trombocitopenia induzida pela heparina, com vantagens importantes em relação à HNF, em termos de eficácia e segurança. Na última década, a opção de tratamento anticoagulante clássico em nosso meio são a HNF, HB, PBM, AVK e, mais recentemente, o pentasacarídeo sintético Fondaparinux. Atualmente, pesquisas e estudos com novos anticoagulantes vêm evoluindo de forma crescente nos últimos anos, tendo uma busca crescente por um anticoagulante ideal, eficaz com menor risco em hemorragia, ausência de efeitos colaterais, de interação com outras medicações ou alimentos, ser de fácil administração, confortável para o paciente e para a equipe médica, sem necessidade de controle laboratorial, de baixo custo e com antídoto. Com isso, surgiram uma série de novos anticoagulantes no mercado, com resultados promissores em várias situações de profilaxia e tratamento de tromboembolismo venoso. Como as novas herparinas de baixo peso molecular, as herparinas de ultra baixo peso molecular, os pentasacarídeos, os novos inibidores diretos do fator XA e inibidores do fator ILA.
Para a busca de novos anticoagulantes, o conhecimento molecular e estrutural, o mecanismo de ação dos fatores de coagulação e suas interações com componentes sanguíneos são essenciais para a elaboração e desenvolvimento de novas drogas. Nessa tabela, temos os novos anticoagulantes mais promissores após os anos 2000, dando preferência para os que já completaram o teste de fase 3 de avaliação das profilaxia em cirurgia ortopédica. Temos aqui, por exemplo, epemiparina, sumoparina, fondoparanux, hidraditaparinux e vários outros. Bom, aqui nós iremos comentar sobre as fases da cascata de coagulação. Para o desenvolvimento de novos fármacos, foram avaliadas as 3 fases de uma cascata de coagulação, com o intuito de encontrar o melhor sítio de ação. E essas fases podem ser a fase inicial, a fase de propagação ou a fase final, da maneira que a gente pode estar vendo aí na figura da cascata. Então, há um debate na literatura sobre qual seria o melhor sítio de ação na cascata de coagulação para o desenvolvimento dos novos anticoagulantes nas pesquisas. Então, os inibidores na fase inicial, da fase de propagação ou da fase final da cascata. Os defensores dessa ação, da fase inicial da cascata de coagulação, argumentam que as doses necessárias para a inibição do processo de coagulação nesse sítio seriam menores que em relação às demais da fase da cascata, o que poderia ser, em contrapartida, implicar um risco menor aos sangramentos. Por outro lado, muitos pesquisadores defendem que a inibição do fator X da fase de propagação seria um alvo estratégico para a ação anticoagulante, uma vez que esse fator é a chave da cascata de coagulação. Então, por esse motivo, por ser a interseção das fases intrínseca e extrínseca das mesmas e as doses necessárias para exercer a sua ação também seriam menores. Aqui a gente pode comentar sobre os sítios de ação dos novos medicamentos. E estes podem ser os inibidores indiretos do fator XA, nos quais a gente pode estar comentando as novas heparinas de baixo peso molecular, que têm sido estudadas, por exemplo, a bemiparina. A bemiparina se encaixa nesse perfil das novas heparinas, E tem 96% de biodisponibilidade, meia-vida de 5,3 horas e foi testada em fase 3 da profilaxia do TEV, em cirurgia ortopédica maior. Já no segundo caso, a gente pode ver os inibidores direto do fator XA. Esses medicamentos fazem parte desse grupo são a rivaroxabana, derivada da oxazildinona, a apixabana e a endoxabana. Esses medicamentos possuem moléculas pequenas, com cerca de 500 Daltons, e possuem potente ação direta anti-XA, porém a maioria deles não tem antídoto. A rivaroxabana atinge níveis plasmáticos em aproximadamente 3 horas, com meia-vida de 4 a 9 horas. A biodisponibilidade é de 80%. Tem pouca interação medicamentosa, não tem interferência com a dieta em sua absorção e 66% dos casos são eliminados pelos rins. Inibidores do fator LLA. Nesse grupo, enquadra-se a dabigatrana, que inibe tanto a trombina livre quanto a ligada ao trombo. O etexilato de dabigatrana é uma prodroga que se converte em dabigatrana logo após a administração oral. Após passagem pelo fígado, com pico de concentração de 1,5 horas, em meia-vida de 14 a 17 horas, a biodisponibilidade é de 7,5%. E a eliminação da dabigatrana não absorvida é principalmente feita pelas fezes.
Já a dabigatrana circulante ativada no fígado é eliminada pelos rins em 80%. Pode ocorrer interação medicamentosa com quinina, quinidina e verapamil, sendo que não foi usada em pacientes com insuficiência renal em seus estudos. Para concluir, os estudos que foram realizados até agora mostraram que os novos anticoagulantes orais podem ser alternativa para as AVKs em pacientes de risco para tromboembolismo venoso, mas ainda está longe de um anticoagulante ideal, que é considerado aquele com eficiência primária superior, ausência de interação com drogas ou dieta, possibilidade de diferentes vias de administração, grande biodisponibilidade, não atravessar a barreira placentária, sem necessidade de controle laboratorial, não provocar trombocitopenia, ser de origem sintética, de fácil obtenção, baixo custo, não alterar enzimas hepáticas e com antídoto. Além disso, ser eficaz e seguro tanto na profilaxia quanto no tratamento. Muito obrigada. Essas são as nossas referências.